E aí a gente entra em Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo já tem um contexto bem mais ficção científica e um tema central que a gente extrai ali é o quanto estamos dispostos a não ser humanos. Em que momentos você abre mão da sua humanidade? Será que a busca pela felicidade deve pautar a nossa existência? Será que eu preciso ser feliz o tempo todo? Preciso ter prazer o tempo todo? Esta é a sociedade de Admirável Mundo Novo. Né? Admirável Mundo Novo é uma referência shakespeariana, a gente vai ver. E ali eu coloquei o soma. Né? A ideia é tem uma artezinha aí, como se fosse uma caixinha desse remédio, soma. Né? Soma em grego significa corpo. Né? Então, psicossomático, né? O cara somatiza a doença. Né? Ou seja, ele está pegando o estresse, faz ele incorporar, né, toda uma condição física, somática, que traz a ele abre, né, o organismo para uma doença. Então, o soma representa justamente essa droga que afeta o corpo. Por quê? Porque quando o cara ingere, ele toma coragem, ele tem prazer, ele aumenta o potencial dopaminérgico dele. Então é como se eu recebesse uma descarga de dopamina. A gente não tem isso hoje em dia, né? Não tem ninguém tomando esse tipo de remédio, né? Ninguém toma, ninguém busca esse tipo de droga hoje em dia, né? Acho que ninguém nunca viu. Pessoas que vivem dopadas porque não conseguem sentir qualquer prazer de forma autônoma. A sociedade de Admirável Mundo Novo é essa. Uma sociedade que vive drogada. Então, esse é o ponto principal. Ela tem um efeito, né, exógeno que causa prazer. Então, as pessoas perdem a habilidade de ir atrás de serem felizes sozinhas e de lidar com as próprias tristezas, com as próprias angústias e decepções. Para frente? Vamos para o resuminho. 1,25 vezes. Ok. O romance começa no Centro de Incubação e Condicionamento Central de Londres, onde o diretor do incubatório e um de seus assistentes, Henry Foster, estão fazendo um tour com um grupo de meninos. Os meninos aprendem sobre os processos Bokanovsky e Podsnap, que permitem que a incubadora produza milhares de embriões humanos quase idênticos. Só um pouquinho. Se vocês acessarem o resumo, algumas palavras estão no rodapé explicadas. Tá? O que é processo Bokanovsky? Está lá, é um termo fictício, tá? Utilizado pelo Huxley. Então, ele vai... No documento tem essas anotações, quem tiver curiosidade. E a tradução de algumas coisas. Por que eu coloquei o texto de determinada forma? Certo. Durante o período de gestação, os embriões viajam em garrafas ao longo de uma esteira transportadora, através de um edifício semelhante a uma fábrica, e são condicionados a pertencer a uma das 5 castas: alfa, beta, gama, delta ou epsilon. Os embriões alfa estão destinados a se tornar os líderes e pensadores do Estado Mundial. Cada uma das castas sucessivas está condicionada a ser um pouco menos física e intelectualmente impressionante. Os épsilons, atrofiados e estupefatos pela privação de oxigênio e tratamentos químicos, estão destinados a realizar o trabalho braçal. Linda Crowne, uma funcionária da fábrica, conta aos 5 meninos como vacina embriões destinados a climas tropicais. O diretor então leva os meninos ao berçário, onde eles observam grupos de bebês delta sendo reprogramados para não gostarem de livros e flores. O diretor explica que esse condicionamento ajuda a tornar os deltas consumidores dóceis e ávidos. Ele então conta aos meninos sobre os métodos hipnopédicos, ensino do sono, usado para ensinar as crianças a moral do Estado Mundial. Em uma sala onde as crianças mais velhas estão cochilando, uma voz sussurrante é ouvida, repetindo uma lição de consciência de classe elementar. Do lado de fora, o diretor mostra aos meninos centenas de crianças nuas,
envolvidas em brincadeiras sexuais e brincadeiras como Centrifugal Bumble Puppy. Mustafa Mond, um dos 10 controladores mundiais, se apresenta aos meninos e começa a explicar a história do Estado Mundial, focando nos esforços bem-sucedidos do Estado para remover emoções fortes, desejos e relações humanas da sociedade. Enquanto isso, dentro da incubadora, Lenina conversa no banheiro com Fanny Crowley sobre seu relacionamento com Henry Foster. Fanny repreende Lenina por sair com Henry quase que exclusivamente por 4 meses, e Lenina admite que se sente atraída pelo estranho e engraçado Bernard Marx. Em outra parte da incubadora, Bernard fica furioso quando ouve uma conversa entre Henry e o predestinador assistente sobre ter Lenina. Depois do trabalho, Lenina diz que Bernard ficaria feliz em acompanhá-la na viagem à reserva selvagem no Novo México, para o qual ele a convidou. Bernard, muito feliz, mas envergonhado, voa de helicóptero para encontrar um amigo dele, Helmut Watson. Ele e Helmut discutem sua insatisfação com o Estado Mundial. Bernard está principalmente descontente porque ele é muito pequeno e fraco para sua casta. Helmut está infeliz porque é inteligente demais para o seu trabalho escrevendo frases hipnopédicas. Nos próximos dias, Bernard pede ao seu superior, o diretor, permissão para visitar a reserva. O diretor começa a contar uma história sobre uma visita à reserva que fizera com uma mulher 20 anos antes. Durante uma tempestade, ele diz a Bernard que a mulher se perdeu e nunca se recuperou. Finalmente, ele dá a permissão a Bernard e Bernard e Lenina partem para a reserva, onde obtém outra permissão do diretor. Antes de entrar na reserva, Bernard liga para Helmut e descobre que o diretor se cansou do que considera o seu comportamento difícil e antissocial de Bernard e planeja exilar Bernard para a Islândia quando ele retomar. Bernard está com raiva e perturbado, mas decide ir para a reserva de qualquer maneira. Na reserva, Lenina e Bernard ficam chocados ao ver seus moradores idosos e doentes. Ninguém, no Estado Mundial, tem sinais visíveis de envelhecimento. Eles testemunham um ritual religioso no qual um jovem é açoitado e o consideram abominável. Após o ritual, eles conhecem John, um jovem de pele clara que está isolado do resto da aldeia. John conta a Bernard sobre sua infância como filho de uma mulher chamada Linda, que foi resgatada pelos aldeões há cerca de 20 anos. Bernard percebe que Linda é quase certamente a mulher mencionada pelo diretor. Conversando com John, ele descobre que Linda foi condenada ao ostracismo por causa de sua vontade de dormir com todos os homens da vila, e que, como resultado, John foi criado isolado do resto da vila. John explica que aprendeu a ler usando um livro chamado O Condicionamento Químico e Bacteriológico do Embrião e As Obras Completas de Shakespeare, este último dado a Linda por um de seus amantes, Pope. John diz a Bernard que está ansioso para ver o outro lugar, o admirável mundo novo, sobre o qual sua mãe tanto lhe falou. Bernard o convida para retornar ao Estado Mundial com ele. John concorda, mas insiste que Linda possa vir também. Enquanto Lenina, enojada com a reserva, toma soma suficiente para nocauteá-la por 18 horas. Bernard voa para Santa Fé, onde liga para Mustafa Mond e recebe permissão para trazer John e Linda de volta ao Estado Mundial. Enquanto isso, John invade a casa onde Lenina está deitada e embriagada, inconsciente, e mal suprime seu desejo de tocá-la. Bernard, Lenina, John e Linda voam para o Estado Mundial, onde o diretor está esperando para exilar Bernard na frente de seus colegas de trabalho alfas. Mas Bernard surpreende com a apresentação de John e de Linda. A vergonha de ser pai, a própria palavra faz os espectadores rirem nervosamente, faz com que o diretor renuncie, deixando Bernard livre para permanecer em Londres. John se torna um sucesso na sociedade londrina por causa de sua estranha vida na reserva. Mas enquanto visitava as fábricas e escolas do Estado Mundial, John fica cada vez mais perturbado com a sociedade de que vê. Sua atração sexual por Lenina permanece, mas ele deseja mais do que simplesmente luxúria e se vê terrivelmente confuso. No processo, ele também confunde Lenina, que se pergunta por que John não deseja fazer sexo com ela. Como descobridor e guardião do selvagem, Bernard também se torna popular. Ele rapidamente tira vantagem de seu novo status, dormindo com muitas mulheres e dando jantares com convidados importantes, a maioria dos quais não gosta de Bernard, mas está disposto a acalmá-lo, se isso significar conhecer John. Uma noite, John se recusa a conhecer os convidados, incluindo o Archantra, e a posição social de Bernard despenca. Depois que Bernard os apresenta, John e Helmut rapidamente se aproximam. John lê trechos de Romeu e Julieta a Helmut,
mas Helmholtz não consegue evitar rir de uma passagem séria sobre o amor, casamento e paz. Ideias que são ridículas, quase escatológicas, na cultura do Estado Mundial. Impulsionada por seu comportamento estranho, Lenina fica obcecada por John, recusando o convite de Henry para ver o tatuador. Ela ingere soma e visita John no apartamento de Bernard, onde espera seduzi-lo. Mas John responde aos seus avanços com maldições, golpes e frases de Shakespeare. Ela se retira para o banheiro enquanto ele atende um telefonema, no qual fica sabendo que Linda está de férias permanentes de soma desde seu retorno e está prestes a morrer. No hospital, John vê Linda morrer enquanto um grupo de meninos da casta inferior recebe o seu condicionamento para a morte e se perguntam por que ela é tão pouco atraente. Os meninos estão simplesmente curiosos, mas John fica furioso. Depois que Linda morre, John conhece um grupo de clones deltas que estão recebendo sua ração soma. Ele tenta convencê-los a se revoltarem, jogando soma pela janela, e o resultado é um motim. Bernard e Helmholtz, sabendo do tumulto, correm para o local e vêm em auxílio de John. Depois que o tumulto é acalmado pela polícia com vapor de soma, John, Helmholtz e Bernard são presos e levados ao escritório de Mustafa Mond. John e Mond debatem o valor das políticas do Estado Mundial. John argumenta que elas desumanizam os moradores do Estado Mundial, e Mond argumenta que a estabilidade e felicidade são mais importantes que a humanidade. Mond explica que a estabilidade social exigiu o sacrifício da arte, da ciência e da religião. John protesta que sem essas coisas, a vida humana não vale a pena ser vivida. Bernard reage descontroladamente quando Mond diz que ele e Helmholtz serão exilados para ilhas distantes, e ele é carregado para fora da sala. Helmholtz aceita o exílio prontamente, pensando que isso lhe dará a chance de escrever, e logo segue Bernard para fora da sala. John e Mond continuam a conversa. Eles discutem religião e o uso do soma para controlar as emoções negativas e a harmonia social. John se despede de Helmholtz e Bernard. Recusando a opção de segui-los até as ilhas por Mond, ele se retira para um farol no campo, onde jardina e tenta se purificar pela autoflagelação. Curiosos cidadãos do Estado Mundial logo o pegam em flagrante. Os repórteres descem do farol para filmar reportagens sobre ele. Após a sensação, hordas de pessoas descem ao farol e exigem que John se chicoteie. Lenina vem e se aproxima de John com os braços abertos. John reage brandindo seu chicote e gritando: "Mata! Mata!". A intensidade da cena provoca uma orgia, no qual John participa. Na manhã seguinte, ele acorda e, tomado por raiva e tristeza por sua submissão à sociedade do Estado Mundial, se enforca. Falei que era trágico o negócio, né?